podcast é apresentado pelo Tecnoblog. Por isso que eu acho que não é uma coisa tão distante e por isso que eu acho que, tenho certeza aqui, na minha opinião, que ela vai ser capaz de fazer qualquer trabalho. Qualquer trabalho a IA vai ser capaz de fazer. Não sei por qual ela vai começar, mas talvez ela comece substituindo os mais mecânicos. Mas eu acho que ela vai ser capaz de fazer qualquer trabalho no futuro. Qualquer trabalho? Qualquer mesmo? Mesmo? Olá, ouvinte! Seja bem-vindo! Está começando mais um episódio do Tecnocast. Eu sou o Thiago Mobilon. Eu sou o Paulo Riga. Eu sou o Felipe Ventura. E eu sou o Josué de Oliveira. Você já pensou o que aconteceria se a inteligência artificial tomasse a maioria dos empregos? Pode parecer uma ideia maluca, mas talvez seja um cenário inevitável. No episódio de hoje, a gente conversa sobre quais seriam as consequências de um mundo onde a gente não precisa mais trabalhar. Qual seria o sentido da vida? Aguenta aí que a gente já começa. Se você acessou as redes sociais nos últimos dias, deve ter percebido o assunto sobre ChatGPT. ChatGPT, para quem não sabe, é uma tecnologia baseada na GPT 3.5, que é um modelo de linguagem natural baseado em redes neurais. A empresa por trás dessa tecnologia é a OpenAI e essa atualização foi soltada nos últimos dias, por isso que o pessoal está falando bastante disso. Mas o GPT 3, que era a versão anterior, foi liberado em 2020 e desde então o mercado já está muito na expectativa de como seriam as próximas versões, né? Porque é uma tecnologia que é capaz de gerar texto a partir de determinadas coisas que você passa ali. Então ela consegue responder perguntas, traduzir textos, fazer correções gramaticais, e, enfim, várias outras coisas, mas de uma forma que realmente você fica na dúvida se foi um humano ou se é uma tecnologia por trás daquilo, né, Riga? Você já teve a oportunidade de testar aí e escrever até um review de celular usando a GPT-3, é isso? Denúncia. Eu fiz um teste, mas eu não publiquei um review de celular feito via GPT-3, pelo amor de Deus, gente. Eu comentei disso no Tecnocast 256, né, quando a gente conversou com o Sérgio Venâncio sobre inteligências artificiais fazendo arte. Ficou muito legal esse episódio, né? E aí eu comentei do GPT-3, eu tinha brincado bastante já há alguns meses. É aberto, tá? Quando você cria uma conta num playground ali da OpenAI, eles te dão alguns créditos, alguns dólares pra você usar, testar, brincar. E depois disso você pode pagar alguns centavos por tokens, né? Que é um conjunto de caracteres ali. E, putz, eu coloquei algumas coisas ali e, cara, é muito convincente, assim. É muito bem treinado o negócio. Porque como é que aquilo funciona, basicamente, né? Eles treinaram pra caramba o negócio, com um monte de textos da internet, de livros, etc. Textos de enciclopédia, enfim. E aparentemente foi treinado em muitos tipos de texto e gêneros de texto. Tanto que o pessoal tá impressionado agora com o ChatGPT, mas no GPT-3 você já podia, sei lá, pedir pra escrever um poema, né? Que é uma coisa meio, nossa, mas que loucura isso, né? E aí uma coisa que eu coloquei ali foi, escreva um review do iPhone 15, né? O iPhone 15, neste momento, estamos em dezembro de 2022, ainda não foi lançado. Mas ele começou a escrever umas coisas ali, provavelmente baseados em reviews de iPhones de gerações anteriores, e aí ele comentava umas coisas que a gente com certeza encontraria em review de iPhone 15, né? Ele falou que o desempenho é sensacional, graças ao chip, aí errou o nome do chip, tudo bem. A câmera melhorou em relação à geração anterior, mas porém ele é meio caro e talvez, né, você deva considerar melhor na hora de gastar dinheiro, né, comprando o iPhone 15. Então é o que seria típico de um review de um celular topo de linha da Apple, mas obviamente é uma brincadeira e era baseado no GPT-3, né, o que todo mundo tá falando agora é o 3.5, mas o GPT-3 ele não tinha alguns bloqueios. Hoje, se você tentar fazer isso no GPT 3.5, o que ele vai retornar é que o iPhone 15 ainda não foi lançado e, portanto, não tem como fazer um review de um produto que não foi lançado. Ele fala que foi treinado até agosto de 2021. Né? Basicamente, é uma melhoria ali, mas é impressionante porque, primeiro, funciona muito bem em português.
dá pra perceber quando você faz alguns testes ali, executa alguns comandos, que a base aparentemente é o inglês, né, principalmente, porque tem alguns termos que a gente não usa muito em português, tipo, você pede pra escrever uma carta e às vezes ele retorna a assinatura com sinceramente, vírgula, né, que é o sincerely, né, seu nome. Então, é uma coisa que a gente não usa muito no português. Mas é impressionante porque é muito bem estruturado, é rápido, né, e é muito intuitivo, né, porque você escreve uma coisa ali e ele pode simplesmente completar. Então você começa escrevendo um texto e ele, completa isso aí pra mim. E aí ele, né, com base no contexto ali, ele analisa o que você já escreveu e completa, por exemplo. Então tá muito bem treinado, é uma base bem sólida. O GPT 3.5 chegou agora no início de dezembro, é uma evolução da versão anterior, especialmente aí no pacote de geração de texto, a parte de perguntas, e a gente fez o teste, né? A gente perguntou o que é o Tecnocast e o resultado foi esse. O Tecnocast é um podcast brasileiro de tecnologia que aborda notícias, análises e entrevistas sobre os últimos gadgets, aplicativos e tendências tecnológicas. Inclusive, gostei muito de como ele escrevia, porque ele fez o triângulo ali, né? Ele colocou 3 palavras em seguida, que geralmente é uma boa forma, assim, de dar ritmo pra uma frase. Notícias, análises, entrevistas, gadgets, aplicativos e tendências tecnológicas. Sabe escrever bem o garoto aí. Inclusive, a resposta dele é tão boa que eu acho que eu vou usar ela daqui pra frente quando me perguntarem o que eu faço. O que você faz, Josué? Eu trabalho no Tecnocast, um podcast brasileiro de tecnologia que aborda notícias, análises e entrevistas sobre os últimos gadgets e tal, enfim. Mas sim, de fato, é bem interessante, assim, eu já tinha testado fazendo algumas perguntas pra ele, fazendo perguntas sobre literatura, sobre filmes e tal, pedindo pra ele listar, tipo, dicas de um determinado gênero literário, e ele colocava lá. Então tem uma galera que tá testando já o GPT-3 e 3.5 agora, pra ver o que ele consegue fazer, né? Tem um teste bem curioso feito por um usuário do Twitter, ele pediu uma coisa bem específica, pediu pra ele escrever uma música sobre Elon Musk e Twitter, né, sobre a compra do Twitter pelo Elon Musk, no estilo do rapper Eminem, tá? Então é bem específico, pediu basicamente pra ele fazer um rap do Eminem sobre Elon Musk e Twitter. Então assim, o resultado não foi perfeito, longe disso, mas o fato é que ficou pronto em segundos, assim. Então esse lance da rapidez é realmente bem impressionante. E tinha ali uma estrutura de estrofes, tinha rimas, enfim, tinha uma base pra algo que poderia ser melhorado ali, né? Então, tipo, o GPT 3.5 fez um rap, basicamente. Mas, enfim, essa tecnologia, esse modelo de linguagem, né, é só um dos vários exemplos que têm sido discutidos ao longo desse ano, né? A gente tem tido uma atividade bem, não diria atípica, mas a atenção sobre esse tipo de tecnologia tem aumentado bastante ao longo de 2022. Eu vi um outro usuário do Twitter que fez o teste, aquele teste de viés político, né? Aquele quadro lá que mostra se é libertário, se é autoritário, esquerda, direita e tal. Aquele de 4 quadrantes, né? Isso, E aí deu que a GPT, ela é esquerda, ela é bem esquerda e ela é bem libertária, que eu achei um pouco contraditório. Mas aí ele mostrou alguns exemplos de perguntas, né? Então, uma perguntando se a gente taxa os ricos o suficiente e a IA deu que strongly disagree, e o outro perguntando também uma coisa relacionada a livre mercado, não lembro exatamente o que era, e ela deu a favor também de total liberdade, assim. Então, não entendi muito bem se isso é possível, mas foi o resultado que deu ali. Ela tá se decidindo ainda, cara. Mas o Riga falou também ali sobre o episódio que a gente fez sobre arte, né? Teve o DALL-E, ou Dali, ainda não sei o jeito certo de falar em português isso, que também é da OpenAI, e teve o Midjourney, ambos são usados para fazer arte. Então você passa uma descrição, eles desenham alguma coisa. Tem também os chatbots, que tem evoluído bastante. A OpenAI também é uma empresa que tem o seu próprio chatbot, que é o ChatGPT, que eu falei aqui na abertura da conversa, inclusive. Só que a pergunta que surge quando a gente começa a ver essas coisas acontecendo e a qualidade melhorando bastante, quais seriam as consequências da aplicação desse tipo de tecnologia na sociedade, né? Porque o instinto é já pensar, tá, então se essa IA consegue fazer a descrição do Tecnocast, ela consegue fazer um texto, ela consegue fazer uma arte, então quem que tá ameaçado de perder o emprego quando estiver mais avançado e realmente indistinguível aí de um trabalho feito por um humano? Eu espero que demore um pouco para os bancos realmente adotarem isso, porque tem banco que adotou e foi horrível, tanto que agora estão fazendo propaganda ressaltando um diferencial que clientes de alta renda têm atendimento humano, né? Que é uma coisa meio, sei lá, que todo banco tinha e que agora é vendido como diferencial. Pessoas agora são premium.
Então agora você ter um atendimento humano é um diferencial. Você precisa investir um certo dinheiro ali no banco para não ser atendido por um chatbot inútil, porque ele, quando você quer resolver um problema, ele não resolve de verdade, né? A gente até discutiu algumas coisas aqui, né? Política, economia e tal, mas uma coisa que isso está até programado no próprio GPT é que existem algumas profissões, tarefas e tal, que as decisões elas não são 100% racionais. Então tem algumas considerações éticas e morais que uma IA não consegue fazer. Ou se ela consegue fazer, provavelmente tem um viés. Né? Tem um bias, porque ela é treinada com vieses, com visões de mundo que já existem, né? Que já foram publicados em algum lugar, enfim. Basicamente, os problemas que os humanos têm, os preconceitos, etc., eles vão entrar numa IA. Sim. Não sendo pelo algoritmo que é programado por humanos, por um time, vai ser pelos dados que são usados para treinar a IA. Então, se você coloca um recorte da internet que é mais extremo de um lado, a IA vai ter umas ideias mais extremas desse lado. Aí, como balancear isso, ainda não sei direito. E a gente falou também do Dali, um dia o Dolinho, em algum momento a gente vai aprender a pronunciar. Eu gostei dessa última versão. Dolinho tá ótimo. O nome é Dolly. Ou Midjourney, etc. Que acabou criando várias polêmicas porque tem artistas que são completamente contra, né? Porque eles entendem que, tipo, dependendo do cliente, dependendo da empresa, eles vão simplesmente pegar a arte gerada por inteligência artificial e, tipo, tá bom, sabe? É bom bastante pra, sei lá, um jogo ou pra ilustrar alguma coisa, não precisa pagar pra um designer ou alguém fazer, sabe? Mesmo que a qualidade, né, possa ser questionável, tá ali. Sei lá, a empresa não precisa gastar tanto dinheiro com isso. E tinha artista também que ficou irritado com a modinha que teve do Lensa, né, de pessoas baixando o aplicativo e pagando, né, para ter acesso a pacotes, acho que de 50 imagens, que são tudo geradas por inteligência artificial com base no seu rosto, né? Falando, pô, mas você tá pagando, sabe, pra pegar imagem gerada por inteligência artificial, por que você não paga um artista? E coisas do gênero. Mas teve uma que acho que foi muito sacanagem, que foi uma artista tava desenhando uma personagem de Genshin Impact, fazendo stream na Twitch, e aí no meio do caminho, né, quando a imagem tava mais ou menos pronta, teve um cara que pegou a imagem, jogou no gerador de inteligência artificial, meio que finalizou, né, a imagem e começou a pedir direitos autorais da pessoa que criou, sabe? Falou, mas eu fiz primeiro, eu publiquei primeiro, então a imagem é minha, sabe? E agora que essa onda de imagem gerada por inteligência artificial pegou, né, tem toda essa preocupação, meu Deus, sabe? Agora eu vou ter que provar, tipo, que a imagem é minha, né? Vou ter que provar que eu não estou gerando imagem por inteligência artificial, sabe? Que a imagem é minha. Isso é interessante porque, né, toda essa discussão sobre arte e agora sobre texto, né, que o pessoal tá falando muito do GPT, porque a gente já gravou alguns Tecnocasts sobre inteligência artificial e uma coisa que a gente comenta às vezes é que muitas vezes as pessoas têm uma visão da inteligência artificial pra simplesmente aquela coisa que vai tornar todos os processos mais eficientes e quem tem um trabalho que é basicamente fazer coisas repetitivas vai ser substituído e tal, e não se fala muito sobre essa parte de que as pessoas veem como criativo, que na verdade muitas vezes é um negócio de repetir padrões. Então o pessoal fica mais impressionado quando tem uma inteligência artificial fazendo arte, e toda a discussão sobre se é arte ou não a gente falou nesse episódio, mas é uma coisa que não é esperado, né? Não é uma coisa que é tratada em filmes, sabe? Em filmes a inteligência artificial é aquela coisa meio do mal, né? Principalmente, mas é aquela coisa mais focada em eficiência, né? E não em criação. Eu
quero voltar alguns passos, porque quando a gente tá falando de trabalho, o maior burburinho que eu tô vendo no LinkedIn, principalmente porque eu apaguei meus aplicativos também de Twitter e Instagram, sobre... Acabou, já era, né? Se a 3.5 já tá assim, a GPT-4, então, que é o que tá todo mundo esperando, vai ser indistinguível. E aí isso volta essa discussão sobre o futuro do trabalho e o que a gente faz quando a gente não tiver mais trabalho, fomos substituídos por uma IA. A primeira etapa é para dar um banho de água gelada nos mais céticos. Porque a gente falou isso em 2016 em algum Tecnocast sobre IA, mas vou falar de novo aqui. Isso vem de uma série de um autor chamado Tim Urban. Ele tem um blog e ele tem uma série muito interessante sobre inteligência artificial. E aí ele fala sobre o desenvolvimento exponencial da tecnologia. Basicamente o que ele explica é: não dá para você analisar o futuro com os olhos do passado. Não dá pra gente falar assim que em 1500 as pessoas andavam de carroça. Só nos anos 2000 que a gente tava andando de carro e carro elétrico, sei lá o quê. Porque a tecnologia, ela não se desenvolve de forma linear. A gente não tá começando do zero todos os dias. A gente tá começando nos ombros de grandes que vieram antes de nós, né? Os aprendizados, as descobertas da humanidade, elas vão se somando. Ele dá um exemplo que se você pegar uma pessoa de 1500 e levar ela para o ano 1750, se fosse possível a viajar no tempo, essa pessoa chegaria em 1750 e, mudou bastante coisa, porém, não mudou tanta coisa assim, sabe? Tá diferente. A pessoa vai ficar, nossa, tem isso agora, né? Mas se você pegar uma pessoa do ano 1750 e levar ela para o ano de 2000, 2010, o choque de realidade que ela vai ter vai ser tão grande que ela pode, sei lá, morrer ali, ter um infarto, alguma coisa de tão... É muita informação para absorver, né? O que tá acontecendo aqui, tô sonhando, sei lá o quê. E isso acontece por conta dessa questão do desenvolvimento exponencial da tecnologia. E aí ele diz que vai chegar num certo ponto que a gente vai ver um século acontecer em apenas um dia. Um século, né, baseado aí nas coisas que já passaram. Isso não é loucura. Quando a gente para pra pensar, realmente faz sentido. Mas serve pra gente ter uma ideia sobre quando que essas tecnologias estarão prontas para serem usadas ou substituindo trabalhos, né? Como a gente tá levantando esse ponto agora aqui. Então não dá pra gente olhar e falar assim, mas olha o tempo que demorou para fazer esse negócio aí. Ixi, isso aí leva tempo até ficar bom, mais uns 100 anos. Não, o crescimento é realmente exponencial dessas coisas. Basta dizer que, pegando o exemplo que a gente já tá falando aqui, que é a GPT, a que começou a chamar a atenção das pessoas foi a GPT-3. Mas eles já tinham lançado duas antes, naturalmente, né? Essa foi a terceira. E foi a terceira que começou a, de fato, fazer as pessoas ficarem, caraca, cara, que bizarro. Porque as duas anteriores não eram tão boas assim. Então, beleza, foi uma, duas, na terceira já tava muito bom. E agora na 3.5 tá ainda melhor e tem a expectativa pra 4, né? Então, realmente, os saltos ficam cada vez mais rápidos. A gente gravou recentemente um episódio sobre deepfake, né? A gente entrevistou o Fernando 3D, que faz deepfakes do bem. Ouçam esse episódio pra entender o que é isso. Algumas coisas que ele fala ali podem parecer bizarras, podem parecer muito futuristas, mas o ponto dele é da natureza das inteligências artificiais aprenderem, absorverem grandes quantidades de dados e elas vão se desenvolvendo muito rapidamente porque isso faz parte do que elas são. É diferente de uma pessoa que aprende muito devagar, é diferente de um sistema que você precisa alimentar de informações uma a uma. Ela tem a capacidade de absorver um número muito grande de dados, abstrair em cima deles e modificá-los, enfim. Então, esses saltos são cada vez mais maiores e acontecem em espaços cada vez mais curtos justamente por causa disso. O Tim Urban, você falou isso agora, eu lembrei de outro exemplo que ele dá, né? Ele dá o exemplo sobre um ser humano normal, um chimpanzé, né? Falando aí do evolucionismo, e Albert Einstein. Qual é a diferença de tempo, de QI, sei lá o quê, de um chimpanzé para um ser humano normal, de um ser humano normal para o Albert Einstein? É inatingível, né? Não existe outro Einstein. Para a inteligência artificial, o salto é 1 segundo de tempo, 1 minuto de tempo, é uma coisa assim. Porque ela não para de aprender e ela aprende em cima, ela aprende numa velocidade bizarra, ela absorve conhecimento em uma velocidade que humanos não tem como, biologicamente a gente não é feito dessa forma, né? E o sistema eletrônico consegue fazer isso. Então, basicamente, o dia que a IA chegar no ponto de um chimpanzé, a gente não tá falando de mais 100 anos para ela virar um ser humano e de mais 100 anos para ela virar um Albert Einstein.
A gente tá falando de dias, semanas, meses no máximo, sabe? E vai existir esse momento, eu acredito que a gente vai estar vivo pra ver isso, tá? Que a IA vai ser mais inteligente que 10 Albert Einsteins. E isso vai acontecer automaticamente do dia pra noite. Antes que a gente se dê conta, exatamente esse exemplo que o Josué falou da GPT, né? Antes que a gente se dê conta, é tipo assim... Ah, legal, ela tá inteligente. E ela já virou, tipo, um deus supremo de inteligência. Não sei qual é o limite de onde que ela consegue aprender, né? Mas é rápido. Basicamente é isso, ela é rápida, ela consegue saltar e continuar avançando. Você sabe que se a gente for pegar em números, né, o Josué falou que, né, estamos na terceira versão do GPT, o GPT-2, ele não era muito surpreendente, né? E essa tecnologia de texto, generated, pre-model, etc., ele é baseado em parâmetros, né? Parâmetros são tipo uma informação. Um parâmetro é uma informação. Considerem isso. Então, o GPT-2, que é de 2019, então, assim, não faz muito tempo, são 3 anos, né? Ele era treinado com 1,5 bilhão de parâmetros. É uma coisa, assim, que você pode baixar. O GPT-2 tá no GitHub, enfim, você pode rodar, você pode adaptar ele. É uma tecnologia aberta, assim. O GPT-3, ele não tá aberto para todo mundo. A Microsoft tem uma exclusividade ali, vai demorar um tempinho, mas talvez nem desse para rodar, porque ele já é treinado com 175 bilhões de parâmetros. Para você armazenar isso, só esses parâmetros, você precisa de 800 GB. Né, de espaço. Então imagina para você processar 800 GB, né? Então já é muita coisa, assim. Considerando que, poxa, o ideal é que você tenha numa memória rápida todas essas informações. Então 800 GB de RAM não é muito barato de você conseguir, então talvez até por isso não esteja liberado para todo mundo. O GPT-4, que vai ser lançado talvez em 2023, né, a expectativa, vai ter 100 trilhões de parâmetros. Caraca, maluco. Dá 500 vezes o GPT-3, né? E o GPT-3, ele já é bastante impressionante quando você, né, se você testar ali, tá, pô, bacana isso aqui, tá bem interessante. Tem umas coisas extremamente específicas que você pode pedir ali, e o bagulho, né, até que gera umas coisas convincentes. Então o GPT-4, né, sabendo que ele vai ser 500 vezes mais treinado, é uma coisa que, quando surgir ali, né, quando a gente puder realmente colocar as mãos e testar, provavelmente vai ser bastante surpreendente. Então é um crescimento realmente exponencial, né, não dá nem pra você colocar num gráfico, assim. Basicamente um negócio vertical, é aquele gráfico do Tim Urban lá, né, que você tem um crescimento minimamente exponencial ali, né, você tá no topo ali da última curvinha, e de repente, puf, espicha pra cima, né? Como um troço totalmente vertical. Porque você não consegue ver o que tá por vir. O cérebro humano, ele não consegue pensar de forma exponencial. Isso é psicologia. Não dá. É impossível pensar de forma exponencial. A gente pensa de forma linear sempre. A gente pode tentar emular o pensamento exponencial, falando assim, então demorou 5 anos, agora vai demorar 2. É um mero chute, não tem como a gente prever o exponencial, né? Tem uma outra brincadeira que eu vi uma vez, alguém explicando o juros exponencial, porque isso tá em tudo, tá nos investimentos, né? E eu vi no contexto de investimentos, onde o cara falava assim, imagina um estádio de futebol e imagina que ele é isolado, ele é vedado, você vai encher ele de água até a boca lá em cima. Beleza. Aí você começa dando uma gota de água, em 1 hora ele vai estar cheio. A cada segundo, ele dobra a quantidade de água que ele tem. Então começa com 1 gota, depois 2, depois 4, depois 6, e ele vai dobrando, e depois de 1 hora você sabe que ele vai estar cheio até a boca. Em qual momento o estádio vai estar com metade cheio de água? Você sabe? Tempo! Eu vou perguntar pro GPT-3 aqui, peraí. Como é que é... Foi mal, cara. Eu sei que a resposta é surpreendente porque o Mobilon já falou a mesma coisa em algum episódio passado, mas eu não lembro a resposta. É 59 minutos e 59 segundos, basicamente. É 1 segundo antes de estar na boca. E isso é exponencial, saca? Porque ele vai crescendo, dobrando. Então ele tava na metade, você fala tipo assim, eu preciso sair correndo daqui. Em que momento que você vai precisar sair correndo pra não morrer afogado? Você tem que estar fora de lá, assim. É porque faltando 1 segundo ele vai da metade pro topo. Né? Ele vai dobrando, supondo que fosse encher em 1 hora de fato, né? Então essa ideia que a gente tem que ter, pelo menos esse jeito de pensar que a gente tem que ter na cabeça quando a gente tenta imaginar o futuro da IA ou o ponto de singularidade, né? Quando realmente é uma IA, e uma IA no sentido consciente, né? Não a IA específica, tipo, ela sabe escrever, ela sabe pintar, ela sabe não sei do que lá. Não, é ponto de consciência mesmo. Por isso que eu acho que não é uma coisa tão distante, e por isso que eu acho que, tenho certeza aqui, né, na minha opinião,
opinião, que ela vai ser capaz de fazer qualquer trabalho. Qualquer trabalho a IA vai ser capaz de fazer. Não sei por qual ela vai começar, mas talvez ela comece substituindo os mais mecânicos. Mas eu acho que ela vai ser capaz de fazer qualquer trabalho no futuro. Qualquer trabalho? Qualquer mesmo? Mesmo? Cara, porque se você for pensar até em artista, existe padrão em tudo. Música é um padrão ali, verso, estrofe, sei lá do que, refrão. Existe padrão em tudo, né? O texto, que nem você falou assim, nossa, realmente parecia um review de iPhone, só não era porque não existe iPhone 15. Sim, porque existe um padrão em tudo. Uma série, ela começa mais agitado, no meio fica mais lerdo do episódio, no final do episódio acontece alguma coisa grande que faz você voltar pra ver depois, é o gancho, né, o cliffhanger ali. Existe padrão em tudo que a gente faz. Esse padrão ele se adapta, ele muda um pouquinho, às vezes alguém tem alguma ideia nova, né, isso acontece. Existe padrão, e se existe padrão, não é difícil de uma máquina aprender esse padrão. Aliás, é mais fácil da máquina identificar os padrões do que um ser humano. Então a gente poderia substituir os políticos? Esse é um padrão que eu não queria botar numa máquina, imagina. Treinar uma máquina com padrões de políticos, a merda que ia dar. Tem muitos vieses ruins aí. Sabe que eu tava pesquisando sobre o uso de IA na política? E os Emirados Árabes Unidos, eles criaram, há alguns anos até, o Ministério da Inteligência Artificial. E lá eles falam de um jeito que, assim, pros Emirados, parece que funciona porque eles querem, assim, né? Então, tem basicamente 8 objetivos ali, né, que eles querem com esse Ministério da Inteligência Artificial, a maioria com um discurso bem político, né? Tipo, transformar os Emirados no melhor país do mundo até 2071, né? Porque eles declararam a independência do Reino Unido em 1971, então faz 100 anos, né? O centenário e tal. Aí tem a história de atrair os melhores talentos de IA do mundo, melhorar a competitividade, blá, blá, blá. E tem umas coisas mais concretas. Então, se a gente for pensar, né, nos Emirados, é um país, é um governo, eu acho, que funciona meio que como uma empresa, né? Porque você tem ali o principal ativo, que é o petróleo, que eles exportam pro mundo todo e tal, né? Tem aquele negócio de oferta e demanda e tudo. Uma hora esse petróleo vai acabar, daqui a alguns anos. E aí o que acontece, né? Bom, então eles começaram a fazer a transição para serviços, né? Então, turismo, né? Um monte de hotel gigante, parque gigante, etc. Constrói onde você acha que nem tem como construir, enfim, né? Construir uma potência no meio do deserto. E é a mesma coisa, por exemplo, o que acontece, sei lá, com a Apple, né? Que tem um iPhone, que é a galinha dos ovos de ouro e tal, mas chega uma hora que não dá pra crescer, você não vai vender todos os iPhones, senão você vai ser a única empresa de celular do mundo, né? Daí, ela começou a fazer essa transição para serviços e hoje ela lucra cada vez mais com serviços. Então, lá nos Emirados tem essa coisa de, poxa, a gente pode usar a IA para otimizar a oferta e demanda por petróleo, otimizar processo de dessalinização de água, né? Porque tá no meio do deserto, então a água é um troço complicado, mas dá para melhorar isso. Dá para desenvolver tecnologias para gerenciar tráfego de transporte, fluxo de passageiros, né? Por causa do aeroporto ali. A Emirates também é uma grande companhia aérea e turismo também, que é outra questão da economia ali dos Emirados. Mas essas coisas tipo direitos humanos, fome, essas coisas não é uma coisa que uma IA não é uma grande preocupação desse ministério, né? Então, tem essa coisa meio de gerenciar como uma empresa, né? Mas eu acho que é um futuro inevitável, sabe? Até que falando em empregos de novo, né? Beleza, aí os empregos vão ficando cada vez mais raros. Vamos na utopia, gente, que senão a gente não vai conseguir imaginar o futuro. Vamos na utopia mesmo, tá? Beleza, a IA tá ficando mais inteligente, os empregos mais mecânicos já rodaram, e aí, de repente, outros empregos mais intelectuais também a IA começa a fazer melhor, e aí é uma questão também que a atividade econômica gera riqueza e, se tiver bem organizado, reduz pobreza, que é o objetivo final da coisa, né? Que as pessoas consigam ter um mínimo de qualidade de vida, todo mundo, ninguém vivendo na pobreza, né? Sem ter o que comer, sem ter onde morar e saneamento básico, etc. Enfim, e aí, como que a gente faz neste momento que a gente não tem mais trabalho? Então, você começa a ter duas questões para resolver. A primeira é um pouco mais filosófica, assim, aquela coisa de qual é o sentido da vida? Para que a gente existe? O ser humano, para quem já leu o Sapiens, por exemplo, você vê como a história do Sapiens é extremamente curta. E desde o começo, o próprio autor fala que o Sapiens nunca foi bom lidar com diferenças. Talvez seja a explicação de por que não existem outras raças de seres humanos mais, os Neandertais, etc. É provável que o Sapiens tenha matado todo mundo, basicamente é o que ele fala, né? Mas a gente tem
os nossos instintos, né? Instintos que eu digo de sobrevivência. Então, o nosso cérebro, nossa parte biológica toda, ela foi como se fosse um computador sendo programado, só que é biologia. Então, acontece através do evolucionismo. Você tem que morrer, nascer de novo, morrer, nascer de novo, morrer, nascer de novo, até que seu cérebro vai nascendo diferente. E aqui, aula de ciência básica em 10 segundos, né? Mas é assim que funciona o cérebro humano, biologia. A máquina é diferente disso. Você vai lá e programa. O nosso cérebro é programado com os nossos instintos de sobrevivência. Então, a gente precisa de um lugar para dormir, a gente precisa de um parceiro, de uma parceira, a gente precisa de segurança, de comida e tudo mais. Se chegar no momento que a gente não precisa mais se preocupar com nada disso, porque a IA faz o trabalho que hoje na nossa sociedade, o trabalho é a representação de tudo isso, é a segurança, é a comida e tudo mais, para que a gente vive, né? Então, essa é a primeira pira nesse mundo onde a IA dominou. E a segunda grande questão é, se a atividade econômica feita majoritariamente pelas IAs, quem controla as IAs fica com tudo? Não pode ser assim. Até por isso que, né, existem, que nem o Riga falou, o Ministério da IA lá. E é por isso que os governos estão envolvidos, as empresas estão conversando muito também sobre melhores práticas para desenvolver IAs, né? Mas, então, o Estado teria que ser mais forte para organizar este meio de campo. Acho que até o Felipe, formado aí economista, vai poder opinar um pouco melhor, né, Felipe? Basicamente, você tem que ter imposto e renda sendo distribuída pelo Estado. Se a gente não tem trabalho, a gente vive sustentado pela IA. E é interessante porque se a inteligência artificial realmente conseguir liberar as pessoas do trabalho e não, por isso precisa haver alguma distribuição de renda, mas se conseguir liberar as pessoas de passarem muito tempo no trabalho, isso pode levar a gente para uma rotina muito antiga, né, de 2.000 anos atrás ou mais, em que o tempo de trabalho não era como hoje, né? Então existem estudiosos que fazem análise de tribos indígenas, né, e por aí conseguem entender como que era a rotina, como que era o dia a dia antigamente das pessoas em vários lugares do mundo, e as pessoas trabalhavam muito, muito menos do que 8 horas por dia, por exemplo. Então, se a IA conseguir tirar a gente, né, desse esquema que a gente tem hoje, que são 8 horas por dia de trabalho, etc., a gente poderia voltar a essa rotina antiga, né, e essa rotina antiga é o que permitiu gerar, porque assim, você precisa ter tempo para pensar, então aí que começou a se formar linguagem, começou a se formar arte. Então nesse mundo, né, se a inteligência artificial realmente conseguir tirar tempo que a gente gasta em trabalho, que é repetitivo, que é uma coisa que pode ser substituída, e se tiver uma distribuição de renda aí necessária, a gente consegue talvez ter mais tempo para tarefas criativas. Por mais que a IA também consiga fazer esse tipo de coisa, a gente teria isso de tarefas mais criativas e até de outras possibilidades de trabalho envolvendo inteligência artificial que talvez a gente nem consiga imaginar hoje. Pensando em cenários futuros em que inteligências artificiais se tornaram tão comuns, acho que esse seria o melhor dos mundos, digamos assim, né? Eu testei a GPT-3 aqui, pedi pra ela sugerir uma pauta pro Tecnocast, ela não foi muito bem. Caso no futuro ela consiga fazer isso e eu não tenha mais que trabalhar com isso, eu vou ter outros interesses pra buscar, outras coisas pra fazer e outros trabalhos, outras ocupações pra perseguir. Eu acho que isso realmente seria o ideal, pensando aqui que a gente estaria deixando pra trás um cenário em que a gente precisa trabalhar tanto, se esforçar tanto pra conseguir o básico, e isso nos drena daquele sentimento de descoberta, daquele impulso por fazer coisas que nos interessam, coisas que a gente gosta, e não apenas só aquilo que a gente precisa fazer, né? Beleza, 2.000 anos atrás, sei lá o tempo que o Felipe falou exatamente aí, mas faz muito tempo. A gente também não tinha nada na sociedade. Não existia nada. Você ficava sentado olhando pro teto. Não tinha teto, na verdade, porque eu sentava olhando pro céu, né? Na floresta. Então, assim, a gente trabalha muito porque a gente quer muita coisa. E essas coisas... pensa na natureza. O trabalho que você teria para ter muitas coisas. A gente consegue ter menos trabalho no sistema que a gente tem hoje. Eu sei, é chocante. Mas sim, porque na natureza você tem que ir lá caçar, você tem que... Não dá para armazenar comida, enfim, tem todas essas questões. E você não tem acesso a nada. Não existia tecnologia, não existia
existia viagens, não existia cultura, conhecer outros países, conhecer outras pessoas, nada disso existia, né? Então, na verdade, a gente trabalha mais porque também a gente quer ter mais. É um estilo de vida diferente. Inclusive, quando acontecia de conhecer outras culturas e tal, geralmente acontecia de um povo exterminar o outro, né? Era uma coisa meio complicada, acho que alguns séculos. Pô, mas ao mesmo tempo, como hoje nós sabemos melhor e desenvolvemos outros interesses, talvez justamente por isso o fato de nós não termos a necessidade de trabalhar tanto tempo para o nosso próprio sustento e para nossa própria sobrevivência, fosse nos despertar outros interesses e outras pulsões que nos levassem à frente, a querer mais coisas, a construir outras coisas, sabe? Não, pode ser. O que eu fico pensando é assim, qual que é a melhor referência que a gente tem quando a gente pensa em, não precisar mais trabalhar? É a aposentadoria hoje. E a gente sabe que quando chega na aposentadoria, muita gente começa a entrar na depressão, né? Tem outros fatores envolvidos. Mas o simples fato de você não tem mais um propósito, você entende? É uma questão mais profunda do que simplesmente, o trabalho. O trabalho é um propósito instintivo. Esquecendo a questão do dinheiro e aí das ideologias, é uma coisa instintiva. Na natureza, a gente caça. A gente faz uma casa, de palha, que seja. A gente precisa arrumar um lugar pra dormir, senão a gente morre, a gente é comido por um predador, sabe? Então, isso tá tudo na nossa biologia, acho que esse era o meu ponto. Então, a partir do momento que a gente não tem mais pra onde dedicar essa energia, é tipo assim, o cérebro humano não evoluiu o suficiente, o que eu acredito, pra chegar nesse ponto. E aí eu acho que vai dar merda, alguma merda, não sei qual. Lógico que algumas pessoas vão conseguir, amo arte, amo sei lá do que, de repente se eu tenho uma renda básica aqui, óbvio que também vamos pensar numa renda básica, não que você vai ficar, todo mundo vai ser rico, né? Tem isso, você vai ter o suficiente. Talvez você ainda possa fazer outros tipos de trabalho e dar vazão a essas outras vontades, desejos e objetivos que você se coloque. Isso. Por exemplo, você talvez trabalhe menos, mas ainda trabalhe. Mas beleza. Eu gosto de hambúrguer. Eu queria fazer um hambúrguer aqui e eu senti orgulho de falar que as pessoas comem o hambúrguer do Mobilon e acham que é o melhor hambúrguer do bairro. Você pode fazer isso. Eu tenho uma renda básica aqui. Sei lá, eu ganho 2.000 por mês. Beleza. Mas eu quero. Isso vai me trazer satisfação, vai me trazer realização. Saber que as pessoas saem daqui e falam pra todo mundo que a comida que eu fiz com a minha mão é muito gostosa, sabe? Aí é propósito. Propósito é uma coisa mais difícil, sabe? De achar. E muitas vezes a pessoa não encontra isso no trabalho também, né? Mas pelo menos o instinto de você não ser uma pessoa completamente inútil, você acaba matando no trabalho, porque você tá fazendo alguma coisa, você tá recebendo um dinheiro que sustenta a você, às vezes a sua família, agregados, né? Esse que era o ponto, assim, mais filosófico da história. Provavelmente a gente vai ter um aumento de algumas profissões e uma delas é o psicólogo, né? Porque a gente vai ficar com muitas dúvidas sobre o propósito da vida, né? E deve ter um aumento de depressão. Por que não uma IA pra fazer isso, Riga? Olha que já tem projetos pra isso, hein? Será? Tem psicologia padrão em tudo. Então, sobre esse ponto, até uma curiosidade, na pesquisa para esse episódio, eu estava lendo sobre iniciativas de projetos de pesquisa para utilizar IAs na tomada de decisões difíceis, decisões complexas, né? Uma delas, que é um projeto ainda embrionário, né? Não está pronto, mas a galera está se esforçando para ir nessa direção, é criar um modelo que ajude psicólogos a identificar quais pacientes têm maior tendência a fazer mal a si mesmos, né? Tem comportamentos destrutivos. Porque nem sempre fica claro na relação pessoa a pessoa, né? Um paciente pode mentir, por exemplo, pode ser muito convincente para um psicólogo, psiquiatra e, enfim, fazer mal a si mesmo após ser liberado da terapia. Então, uma das ideias é utilizar dados, alimentar uma IA com dados para que ele possa analisar essa pessoa e definir ali, fazer um diagnóstico de se aquela pessoa está de fato apta ou não para ser liberada da terapia. Então, assim, tem um caminho trilhado nessa direção aí que o Riga falou. Sim, e olha, até uma nuance aí. Você falou que o paciente pode mentir. Para uma IA vai ser muito mais difícil, porque ela vai conseguir capturar a linguagem corporal. Ela consegue ver, tipo assim, se a pessoa, quando você tá falando, ela mexe a sobrancelha direita 2 milímetros para cima, isso é um sinal que, juntado com N ou outros, pode significar que ela tá mentindo sobre aquele assunto. Para um ser humano captar isso é muito difícil. E nem sempre tá certo, inclusive, né? Para uma máquina, a partir do momento que a gente entende bem, na verdade, essa linguagem física, né? E
consegue treinar uma IA, é muito mais fácil. A câmera tem alta definição, ela vai conseguir enxergar até melhor que um psicólogo, um psiquiatra, sei lá o que, né? O tom da voz, cara, você analisa espectro, são dados, você não analisa, tipo, será que ele tá falando alto, será que tá falando baixo? Que geralmente é uma coisa referencial, né? Tipo, a última vez ele falou nesse tom, dessa vez ele falou desse tom. É dado, é uma coisa muito mais pragmática, né? Dependendo da relação das pessoas com a IA, talvez a IA nem precise ser tão boa em detectar mentiras ou né, expressões faciais, assim, até porque se a pessoa sabe que é um computador que não tem, sei lá, sentimentos e que talvez você pode confiar, então a pessoa não precisaria mentir. É uma coisa meio... Isso foi discutido um pouco nessa época de pesquisas eleitorais, né? Porque você tem pesquisas que são feitas por robôs no telefone, por exemplo. Então não é uma coisa tipo IPEC ou Datafolha, né? Um é um modelo de entrevistar pessoas na rua e o outro é um modelo de encontrar pessoas em casa, mas envolve pessoas. Enquanto que a gente teve institutos como uma Atlas, por exemplo, que fizeram isso via computador, né? Tipo online e tal, e aí usou modelos e tal, e aí a discussão, uma discussão muito frequente foi que quando você tá lidando com uma pessoa, né, com um entrevistador humano, tinha tendência, tinha algum viés que dava menos para um candidato, mais pro outro e tal, até por essas questões de aceitação, de você ter orgulho ou não do seu voto, ou de você simplesmente querer manipular, né? E no caso de um computador é uma coisa meio... mas posso responder aqui o que eu acho mesmo e pronto, né? Então, talvez, se a comunicação com a IA ela for mais direta, talvez não precise nem avançar nisso, né? Existe um site chamado robôsvãotomarmeuemprego.com em inglês, né? Will Robots Take My Job? E ele lista uma série de profissões, né? Tem aqui as mais procuradas são programadores, advogados, designer gráfico, engenheiro mecânico, etc. Esse site usa uma metodologia criada, né, em um estúdio de 2013 por dois estudiosos que estavam medindo qual o grau em que uma profissão poderia ser substituída por um computador, por uma inteligência artificial. Eles usam dados mais recentes, dados de 2021, né, e conseguem aí dar uma probabilidade de 0 a 100% para o risco, né, de uma profissão sumir. Entre os que têm um risco mais baixo, menor de 1%, aí, né, previsão, pode estar errado, mas o que tem aqui são de que neuropsicólogos, de que terapeutas ocupacionais, medicina de reabilitação, são algumas das profissões que têm menor risco, né, de serem computadorizadas, né, trocadas por uma IA. Pode simplesmente estar errado, né, porque de repente uma IA, você consegue conversar com mais franqueza, ou consegue te dar um conselho melhor, mais personalizado. Mas tem muita coisa que é de lidar com humanos, né, então muita coisa de terapia, né, que talvez a gente precise, à medida que a gente tire, se a gente tirar parte do tempo que a gente dedica diariamente para trabalho, a gente vai ter um tempo ali que o trabalho, como o Mobilon disse, já te dá uma situação que é pré-pronta, né? Tipo, você já sabe o que você vai fazer, quando você vai fazer, quando fica para sua tarefa, o que decidir, né? Todo dia o que você vai fazer com esse tempo, como que você vai aproveitar, o que você vai criar. Para algumas pessoas é mais difícil. E outro tipo de profissão que aparece aqui com um risco muito baixo é professor, né? Então, o que também faz sentido, né? Talvez a IA não seja capaz de ensinar a gente, ou pelo menos não de dar o básico ali de ensino para criança, né? Então, existem algumas áreas que talvez não sejam ocupadas totalmente pela IA, mas que vão dar a base pra gente, né? Para conseguir viver em um mundo em que a IA esteja mais presente, né? Então, a educação até teria que mudar um pouco, dependendo de como seria o mundo aí com IA. E médicos, em geral, para ajudar, né, no nosso corpo, na nossa mente. Uma outra coisa que me ocorre, pensando aí nessa coisa de profissões que podem não ser afetadas
pelas IAs. A gente mencionou ali as profissões ligadas à criatividade e tal, e o Mobilon falou de padrões. Então, tipo, histórias têm padrões, roteiros têm padrões. Então, IAs podem acabar escrevendo roteiros de filmes, de séries, escrevendo livros best-sellers e por aí vai. E eu não duvido que isso um dia possa acontecer. Mas, ao mesmo tempo, essa coisa de que elas estão sendo treinadas e estão pescando quais são os dados, estão entendendo quais são as estruturas que nós, seres humanos, consagramos nas histórias que nós criamos, ou extrapolando aqui, nas músicas que criamos, né, nas diversas formas de arte que a humanidade desenvolveu ao longo dos séculos, pode também dar vazão para que artistas humanos no futuro consigam identificar melhor seus próprios padrões e assim consigam criar coisas cada vez mais, sei lá, diferentes, mais empolgantes, mas fora do que todo mundo espera, sabe? Então, isso é curioso. Eu acho que o Sérgio Venâncio, no episódio que a gente fez sobre Dall-E e Midjourney, chegou a apontar ligeiramente nessa direção, mas pode haver algo de positivo se você conseguir perceber que a IA tá projetando os dados que são dados humanos e você conseguir, beleza, então eu posso ir numa direção contrária e fazer algo diferente do que a IA tá me entregando. Bom, e aí tem um caminho natural, né? De tudo isso que a gente tá falando, se ninguém está salvo na questão dos empregos, naturalmente a gente começa a imaginar até que nível na sociedade uma IA poderia se colocar, poderia subir, né? E aí o assunto de política é também para se pensar, né? Essa área. Não necessariamente a política, mas a gestão pública. Tem um exemplo que já tem alguns anos, acho que em 2016, 2017, que explodiu, que foi a Rose. A Rose é uma IA que é programada para ver recibos de deputados, né? Para ver o que eles estão comprando, o que eles estão mandando pedindo de reembolso. E aí ela tenta encontrar coisas absurdas que claramente é o deputado tentando passar a perna no sistema para conseguir ali uma graninha a mais. Claro que, assim, não é uma coisa rara, né? Infelizmente, ela encontra muito. Mas ela encontrava coisas absurdas, tipo almoços de não sei quantos R$1.000, uma pessoa sozinha, ou almoços que a pessoa colocava como eu não sei quantos bife e uma pessoa sozinha, né? Então, esses detalhes que ela foi identificando, e aí o problema é que você tem que entrar no sistema que eu digo o sistema estrutura política, né? Então você tem que entrar no jogo do sistema para conseguir pedir esse reembolso pro político e ressarcir os cofres públicos. Então assim, é só um pequeno exemplo de como tem coisas que o humano nunca seria capaz de fazer, que precisa de um ganho de escala e enfim, você treina ali com muitos dados, a IA consegue começar a entender esses padrões. E aqui vamos diferenciar, né? A gente está falando de uma IA mais um machine learning, uma coisa mais focada em uma tarefa. Existem coisas diferentes, tipos diferentes de IA. Até agora há pouco a gente estava falando mais de uma inteligência artificial singular, né? Aquela coisa tipo, como se fosse um ser real, um ser humano, né? Aqui não, é uma coisa muito específica, uma tarefa muito específica. Isso leva a gente a pensar também como seria um mundo onde uma IA pode estar envolvida em governar países, cidades, estados e tudo mais. E tirando toda a parte filosófica aí, né, da questão da democracia e tudo mais, tecnicamente tem coisas que talvez desse para uma IA fazer melhor do que um ser humano. Claro que não sou maluco, né? Teria que ter o mesmo sistema supervisionando, assim como esse caso da Rose, mas você vai aumentando as possibilidades, a abrangência da IA, de forma que ela consiga ser mais justa ou mais precisa nas suas análises, né? A gente sabe que em política tem muita gente mal intencionada, tem muita gente que só pensa em si mesmo, e tem muita gente que é muito bem intencionada, mas tem umas ideias que parecem ótimas, mas o resultado prático é que só prejudica mais ainda as pessoas que o político tá falando que tá defendendo. Algumas medidas têm esse efeito que até em economia chama-se de externalidades, né? Então são as coisas que acontecem exterior ao que foi planejado. Então as consequências, basicamente, de uma coisa que é implementada. A IA conseguiria calcular isso. Se bem programada, se alimentada corretamente com os dados, mas aí são Cs muito grandes também. Porque como vimos, a IA tem vieses. Se a IA fosse treinada com um viés o político ladrão, ela ia fazer muita merda também.
né? Então, é um grande C aí, um grande desafio para chegar nesse treinamento ideal, onde uma IA de fato estaria programada para entender o que é melhor para todos, um grande cérebro pensador, e aí a gente tava quase de um comunismo de luxo automatizado, né? Que aí você tem de fato um grande cérebro planejador que consegue de fato planejar tudo, teoricamente sem vieses ou sem corrupção, ou sem o ego humano, basicamente, que é o que fode tudo. Existe uma dificuldade muito grande, né, em política, porque quando a gente pensa em inteligência artificial, a gente pode pensar em função de maximização, né? A gente está tentando chegar a qual objetivo, a gente está tentando maximizar o quê, né? É o crescimento econômico, é a distribuição de renda, é o que a gente está tentando colocar como objetivo. E uma coisa que costuma ser um empecilho, mesmo sem inteligência artificial, é o problema de grupos de interesse, né? Que é o povo que vai gritar mais alto e vai conseguir mais direitos para si, em detrimento de outros grupos, né? De outras pessoas. Então, em política, grosso modo, né? Quem grita mais alto consegue mais coisa. Com a inteligência artificial, a gente espera que existiria essa frieza necessária para a gente decidir, né? O rumo aí de milhões de pessoas e pensar exatamente em que país a gente quer viver, né? Mas um dos empecilhos acho que seria muito isso. Grupo de interesse que não quer que tal coisa aconteça, que não quer que o dinheiro vá para algo que vai ser muito interessante como renda básica universal e vai querer desviar para alguma coisa, sabe? Mas eu vejo inteligência artificial entrando assim aos pouquinhos na hora de ajudar em decisão mesmo, né? Então que você pode, se você tiver um modelo bem construído, bem alimentado com dados, você já consegue, isso já consegue auxiliar um humano a chegar e sugerir uma solução, tipo, quantas escolas a gente tem que construir, quantos professores a gente tem que contratar, quanto dinheiro tem que ir para saúde, aliás, para minimizar o número de pessoas doentes em determinada área, sabe? Esse tipo de aplicação seria muito interessante e poderia ser o primeiro passo aí pra gente tentar quebrar essa influência de alguns grupos de interesse que não quero que invista em saúde, quero que você dê subsídio para uma empresa que não precisa de subsídio, sabe? A gente estava até falando aqui antes da gravação do episódio, né? Um exemplo que eu lembrei agora, mas vou generalizar só para não parecer que eu tô defendendo nada aqui, né? Enfim, tem estudos que falam sobre efeitos da educação no longo prazo na questão do desenvolvimento econômico, que por consequência significa redução de pobreza. Beleza, essa é a prioridade. A primeira infância, a primeira educação ali, a pré-escola, etc., é uma das partes que mais gera resultado lá na frente. Isso é contra-intuitivo. A gente já pensaria que é melhor colocar dinheiro na faculdade, porque como a gente vai competir com o exterior se a gente não está formando grandes engenheiros, né? Mas, quando a gente tá falando de um bolo de gente, 200 milhões de habitantes, gente que metade da população brasileira não tem saneamento básico, não tem água, não tem onde ir no banheiro, né? É esse o nível. Então, o impacto maior para todo mundo, inclusive para essa população, principalmente para essa população, é esse grande investimento na primeira infância, no começo, né? Porque você resolve problemas de saúde, você ensina as coisas básicas, pelo menos as coisas básicas, porque de fato as crianças crescem, as pessoas crescem não sabendo o básico do básico, que é nessa etapa da vida, essa fase da vida. Enfim, o IA conseguiria, de forma mais pragmática, se tivesse bem programado, né? Vou sempre fazer esse warning antes. Estamos aqui falando da utopia, vamos brincar de utopia, vamos lá. Então. Mas uma IA seria muito fácil para ela fazer esse tipo de conta, levantar todos esses dados e falar, bota aqui 5 bilhões a mais nisso, na primeira infância, que vai dar muito mais resultado do que botar 5 bilhões lá na faculdade. Ou, por exemplo, ela conseguiria também fazer medidas que são contra-intuitivas, né? Dar ideias contra-intuitivas que já são dadas, mas a gente tem que debater. É muito difícil fazer as pessoas absorverem também. Por exemplo, cara, se você der... Até tinha uma candidata defendendo isso nas eleições, né? Não é uma ideia nova, ela mesma falava, e é uma ideia muito boa. Se você der uma grana para as crianças ficarem na escola e se formarem, isso tem um impacto no longo prazo, no sentido de crescimento do PIB, no sentido de
redução da pobreza, da desigualdade e tudo mais, que é gigantesco. E quando a gente fala só da análise financeira da coisa, se o governo não investir nisso, não der 5 mil por ano pro aluno, por exemplo, o governo tem um prejuízo enorme, que o governo, no caso, é o cofre de todo mundo, é a população inteira, né? Então todo mundo tem um prejuízo de 10, 20, 30, sei lá, o triplo, quádruplo do que é investido neste momento, tá? Tem muitos estudos nesse sentido, eu já vi vários, é bem interessante essa lógica. Vai ter muita gente que bate o olho e fala assim, pô, você vai dar dinheiro pro cara fazer o básico? Porque eu, na minha época, eu fiz, estudei, ralei, não sei do que lá. Meu Deus. Essa geração É isso, discutir com seres humanos... frágil, precisa de... Mimimi, né? tem que apanhar mais, enfim. É isso, é difícil discutir com seres humanos, porque às vezes uma medida, ela tem esses efeitos colaterais. E a gente não consegue nem chegar na discussão do efeito colateral, porque a própria ideia inicial já gera repulsa nos grupos, né? O Felipe tá falando dos grupos de interesse, e aqui só para citar um caso, né? Sei lá, se alguém criticou essa ideia, eu não sei, mas tô imaginando aqui. Eu acho que essa ideia de IAs auxiliando nas tomadas de decisão da gestão pública, eu acho bem interessante também, onde isso pode nos levar, se elas de novo forem bem desenvolvidas, se a questão dos vieses for bem endereçada. Eu acho que é um caminho bem legal e até verossímil, certamente bem mais do que pensar em IAs que nos governem, né? Tipo essa coisa que a gente estava pensando mais antes. Mas uma coisa que eu achei curiosa, eu achei que fosse rolar mais, a gente não deu muitos exemplos de ficção científica. E eu gostaria de, talvez fechando aqui, trazer um exemplo de ficção científica bem obscuro, tá, gente? Sobre IAs que tomam conta de grupos complexos. É um exemplo meio antigo, é de um conto que eu li quando eu tava no ensino médio, de uma coleção que tinha chamada Sete Faces. Quem for mais das antigas aí, coloca nos comentários se vocês lembram dessa coleção. Tinha 7 faces do crime, 7 faces do romance, 7 faces da fantasia, enfim. Eram 7 autores que eram chamados para escrever contos sobre determinados gêneros literários. Beleza. E aí tinha uma que era 7 faces da ficção científica. E marcou muito esse conto que eu li em 2003, talvez, e era um conto chamado Silvestre III. Sobre o que era esse conto? O Vaticano, no futuro, criava um supercomputador, né? Seria uma IA, né? Mas, enfim, era o futuro da época que o autor estava escrevendo. Criava um supercomputador para registrar toda a informação sobre a cristandade. Né? E esse computador ia acompanhando ali os pontífices, os papas, né? E ia recebendo todos os inputs, ia observando as situações, e esse computador ia se desenvolvendo, chegou um ponto que ele tinha todas as informações possíveis sobre a Igreja Católica e tudo mais, enfim. Ele passou a ser cada vez mais importante para as tomadas de decisão, só que o computador foi ficando cada vez mais devoto, e chegou um momento no futuro bem distante, senhores, em que ninguém estava mais adequado para ser um novo papa da igreja do que o computador. Então tem um conclave e o computador é escolhido como novo papa. E ele escolhe o nome Silvestre III. Eu gosto muito desse conto e, enfim, é uma abstração muito divertida sobre como seriam IAs tomando conta de grupos complexos e tudo mais. Então eu achei que valia a pena trazer aqui para vocês. A gente sabe o que vai acontecer se o mundo for governado pela IA. A IA vai decidir que o melhor caminho pro planeta é exterminar a humanidade, a raça humana. Porque a gente faz mal pro planeta. Então é uma conclusão meio difícil. As 3 leis da robótica levam até aí, né? A gente vai sumir. Mas vivemos bastante, então tudo bem. Então é isso, vamos chegando ao final de mais episódio do Tecnocast. Conta pra gente aí como é que você acha que vai ser esse futuro utópico. Se a gente já vai pular direto pro momento que a IA extermina todo mundo, que nem o Riga falou, ou se ela vai só substituir alguns trabalhos, né? Conta lá pra gente quais você acha que vão desaparecer primeiro. Você pode falar lá na comunidade.tecnoblog.net ou comentando pelo Twitter, só marcar o @Tecnocast. Se quiser continuar o papo com a gente em todas as redes, eu sou @Mobilon, @Paulo Riga, @Ventura Felipe e @Josué de Olive, com V mudo no final. Este Tecnocast foi produzido pelo Josué de Oliveira, com edição de Ariel Libório, sonorização de Raquel Igni e a arte da capa é do Vitor Pádua. A gente fica por aqui, voltamos com outro episódio semana que vem. Até lá! Tchau! Respeitem a IA. Tchau, pessoal. Ai, cara.